Agora vamos às métricas. Gente, o que que são essas métricas que a gente tanto fala, tá? São medidas, ou seja, algo que você consegue quantificar, que serve para você analisar um resultado de um processo, uma estratégia, uma ação que você realizou, principalmente o que a gente está falando aqui dentro do seu Instagram. Então, se você quer ver quantas pessoas você traiu para o seu perfil, você tem que ver ali, então, quantos seguidores chegaram no seu perfil. A métrica que você vai usar são seguidores. Ou seja, quantas pessoas, né? Você está ali contando quantas pessoas chegaram no seu perfil, são seguidores, ok? Então, seguidores, a primeira métrica que a gente vai falar é a quantidade de usuários que começaram ou deixaram de seguir o seu perfil, tá? Uma das métricas mais importantes que a gente tem dentro do Instagram é realmente ver quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas estão saindo, como que tá isso ali dentro. Segunda métrica muito importante, visualizações do perfil. Quantas visitas o seu perfil recebeu dentro desse período que você está analisando, tá? Quanto mais interação, quanto mais frequência você tem no seu perfil, maior a chance de pessoas chegarem e visualizarem o seu perfil, tá? Então, se você quer buscar mais visualizações, busque também ter mais frequência no seu perfil. Alcance. Nós vamos entender aqui a diferença entre alcance e impressão. É uma dúvida muito comum entre qualquer pessoa que mexe com o Instagram, com redes sociais, e principalmente com tráfego pago também, entender a diferença entre alcance e impressões. Alcance é a quantidade de perfis únicos que viram sua postagem. Vamos supor, então, que eu fiz um post, ele chegou para Maria, para Joana e para o Carlos. Se chegou para cada um vai contar um alcance. Ou seja, alcançou uma, duas, três pessoas. Agora, vamos supor que a Maria assistiu 3 vezes, que a Joana assistiu 4 e que o Carlos assistiu 3. Isso vão contar como 10 impressões, ok? As impressões, diferentes do alcance, são quantas vezes a postagem foi mostrada para pessoas, independente se elas estão vendo pela primeira vez, pela quinta vez, pela 10ª vez, tá? Cada vez que uma pessoa vê ali aquele post, vai contar como uma impressão. Se só chegou a ela ali, ok, conta como um alcance. Agora, se ela viu 10 vezes, vai continuar contando um alcance. Se ela viu 20 vezes, vai continuar contando como um alcance. O que vai mudar ali de quantas vezes ela viu esse mesmo conteúdo, esse mesmo post, são as impressões. Cliques no perfil, tá? Qualquer interação dos usuários com as informações que você coloca no seu perfil, seja link na bio, contato de empresa, contato de e-mail, ver loja, mandar mensagem, clicar às vezes no endereço da loja, tudo isso é considerado clique no perfil. Ou seja, qualquer uma daqueles lugares que a pessoa consegue clicar dentro do seu perfil é um clique no perfil. Características da audiência. Dentro dos seus insights, você consegue ter acesso às características da sua audiência. Você consegue saber as principais localizações de cidades ou países que estão à sua audiência. A principal faixa etária, então você consegue ver a porcentagem de cada faixa etária das pessoas que estão dentro do seu perfil e até separado também por gênero. E você consegue também ver a porcentagem de homens e de mulheres que tem dentro do seu perfil, tá? São métricas muito importantes para você analisar, para entender se o seu público que está no seu Instagram é coerente com o segmento que você quer para o seu negócio. Então, se você quer, por exemplo, supor que eu tenho uma loja de biquínis, eu quero atingir mulheres. Se eu quero atingir mulheres, eu tenho ali um perfil com 50% de homens, eu tenho que entender por que isso está acontecendo, né? Então, assim, você tem que ter coerência entre o seu segmento e o público que você está no seu Instagram. Engajamento, tá? As métricas de engajamento são quais? Curtida, salvamento, comentário e compartilhamento. São as 4 métricas de engajamento que a gente vai ter. E aí, dentro dali, né, tudo ali vai contar como engajamento. Qualquer interação, qualquer forma que a pessoa engajou, interagiu com o seu conteúdo, seja curtida, salvar, comentar ou compartilhar o seu conteúdo, vai contar como um engajamento, tá? Uma interação que a pessoa teve com o seu conteúdo. E depois nas métricas você consegue ver isso tudo separadinho, tá? Então, assim, qual post teve mais curtida? Qual post teve mais comentário? Qual post teve mais compartilhamento? Então, você consegue, né, não só ver por engajamento no geral, você consegue ver por engajamento, mas também filtrar qual foi esse tipo de engajamento dentro desse post. Então, aqui você consegue ver, né, assim, aqui estão os prints, você consegue ver que, por exemplo, esse
nos últimos 30 dias, teve esse engajamento na minha conta. Aí eu consigo ver. Interações com publicações, não é com Reels, não é com Stories, com publicações. Eu tive essa quantidade de curtidas, comentários, salvamentos nas publicações. No Reels, curtidas, comentários, salvamentos, compartilhamentos. Nos Stories, respostas, compartilhamentos, tá? Então, você vai analisar dentro de cada um o que está acontecendo. Métricas nos Stories. O que uma pessoa pode fazer dentro de um Story? Dentro do Story, você vai ver o alcance, ou seja, quantas pessoas únicas chegaram a ler seu conteúdo. As impressões, se uma pessoa assistiu mais de uma vez, conta mais de uma impressão. Toques para avançar ou voltar, ou seja, se a pessoa pegou e clicou para ir para o próximo Story ou não, ou seja, clicou para voltar. Respostas enviadas por mensagem. Ou seja, a partir daquele story, a pessoa comentou alguma coisa, respondeu alguma coisa pelo story, isso também conta como interação, ou saída dos usuários e abandonar o seu story. Ou seja, a pessoa entrou no seu story, cansei, se rolou ali e saiu, tá? Então, você consegue entender, dentro das métricas do story, o que aconteceu com aquela pessoa depois que ela viu o seu story. Ela saiu, ela continuou, ela voltou, ela clicou para ir para frente, ela passou para o próximo. E a gente consegue ter essa visão aqui dentro dos insights dos stories.